alimentar. Exatamente. Eu não entendia por que eu tinha esse problema com comida. E agora eu entendo, a por falta, isso. né? E quando eu vou no mercado, até hoje eu tenho problema. Eu não gosto de ir no mercado porque eu fico com dor de cabeça. Porque tem muita coisa. E aí eu fico, tipo, perdida, de verdade. loucura, gente. Eu fico perdida. Lá não é Cara, assim. olha, eu não sei nem o que te falar, Zoe, porque o que essa ideologia implementada na prática faz com a cabeça das pessoas, a mentalidade, o psicológico, é um negócio tão cruel. E minha mãe também tem esse problema, viu? Olha. Ela vai no mercado e meu pai fala, tem em casa, só compra um pouquinho e quando acabar a gente volta. Não, minha mãe quer comprar, ela tem estoque de tudo em casa. E aí me lembra a Ayn Rand, né? Ela comentava também. Comentava, parece que comentava comigo. Mas no né? livro e Essa tal. é a vantagem. Tinha lá, né, que o povo dela passava pela mesma coisa. E acho que a ditadura comunista faz isso para as pessoas não se preocuparem com política, com nada. Só com essa falta de comida. Sobrevivência. Imagina você com fome, você acha que você vai pensar em outra coisa? Não tem espaço pra pensar. A gente vê isso até nos problemas, por exemplo. Você acha que o povo que tá com fome se preocupa com aquecimento global Eu ou ia falar questões isso ambientais? agora, você tirou as palavras da minha Ele não se boca. preocupa, Todo pô. mundo que fala que o capitalismo é um problema pro meio ambiente, vão para lugares pobres, né? Por lugares pobres, quando você tem muita pobreza, a preocupação número 1 das pessoas é a alimentação. Então todo o resto fica secundário, inclusive, obviamente, a proteção do ambiente. Então você não vai fazer reciclagem. O Paulo Guedes falou isso. Falou, E ele só que foi, o que, né, que acontece? marretado. O pessoal pega aquele trechinho, né, e fala, nossa, olha como o Paulo Guedes foi elitista com essa frase. Gente, mas o problema não é que as pessoas pobres não querem que o ambiente seja protegido. O problema não é esse. É O que problema elas é que têm elas não têm prioridades. como. Como é que você vai reciclar lixo? Não tem pra onde ir. Você não tem, muitas vezes, nem água encanada, gente. 47% dos brasileiros não tem sistema de esgoto em casa. E isso vai sujar os afluentes, que vai pros rios, que vai pro mar. Então, não tem como você proteger o meio ambiente se você não tem essa prioridade. E que, naturalmente, lugares mais pobres não têm. Então, eu fui agora pra África. Tem muito problema de meio ambiente lá. Muita sujeira, muita poluição. Isso acontece também no Haiti, acontece em Cuba, acontece em diversos países que têm pobreza. Porque a preocupação número 1 não é essa. Não, Tem que quando você vê o sobreviver pessoal primeiro, falando né? sobre problema ambiental, você vê, isso é um problema de gente rica. Pelo seguinte, o cara só passa a se preocupar com o gás carbônico que os motores a combustão soltam, porque os motores a combustão já resolveram um problema muito maior, que é, por exemplo, o problema da fome em boa parte do mundo. Mecanizou o campo, Exatamente. aumentou a produção, lá não tem acesso a isso. Mas lá tem gente rica. E essa era uma pergunta de um seguidor, ele falou, pergunta pra Zoe, qual é a diferença de padrão de vida entre os membros do governo, do alto escalão, para as cúpula, pessoas né? comuns? Nossa senhora, completamente… Essa desigualdade ninguém reclama. né? Exatamente. E quando você joga no YouTube La Vida Secreta de Fidel, mostra até a casa. O Fidel morava, né, numa mansão. Usava 2 Rolex. 2 Rolex, andava de Mercedes-Benz. E deixou uma fortuna parecida com a da rainha da Inglaterra. Mais ou menos quase um bilhão de dólares. Na Gente, época, a Forbes fez um levantamento. Quase bilhões. $1 bilhão de então, dólares. pra você ver, os comunistas são mais capitalistas do que os próprios capitalistas. Então, enquanto isso, as pessoas em Cuba morrendo de fome. Enquanto o Fidel… Tem imagens dele com vinho. O charuto Entendeu? cubano é acessível pro cubano? Ou coíba. Você acha que cubano comum vai comprar coíba? Caríssimo. Ela fez a cara igual eu faço. ficou indignada. Igualzinho, tipo… Nossa, eu percebo. Eu te sigo, acompanho tudo da Renata. E eu vejo que ela sente a mesma indignação que eu sinto, sabe? E Então, entende por do isso que eu assunto tão postei, bem. É por tão isso que legal eu- ver uma pessoa que não é do meu país e tal. E que se interessa tanto pelo assunto e que fala com tanta… Você tem propriedade. Porque, cara, você sabe cada coisa que, tipo… Mas é ninguém aqui no Brasil pesquisa, né? sabe. E aí, o que acontece também, Zoe, o pessoal E vem isso, assim pra mim… eu me sinto muito representada, sabe? Eu te falei isso Obrigada. na live, né? Aham. Eu me sinto muito representada. É muito legal. Mas assim, uma coisa interessante é que tem muito aquela coisa no Brasil de mas você não é professora de história, você não é formada em história e não sei o que lá, então você não tem autoridade pra falar. Você pra que eles morou tem que ter lá, um diploma, né? Se você não tem história também, você não pode falar. Ninguém pode falar. Você morou lá só quando eu era vivi criança. a porra da você não história. sabe Você já nada. saiu, não pode mais Me diz falar. uma coisa, Mudou o regime. eu tenho 22 anos. Eu pareço de 22 anos? Não. Então, desde criança, eu nunca Aparentou a idade. aparentei a idade que realmente eu tenho, sabe?
Então, aos 12 anos, eu era muito adulta. Eu lembro que eu andava sozinha Mas a vida na rua. te fez fazer isso, né? A vida te levou pra esse caminho. A vida, eu amadureci muito cedo, entendeu? Porque eu não tive o privilégio de nascer. Exatamente, eu não tive o privilégio de nascer nos Estados Unidos, no Brasil. Uma coisa importante, Zoe, quando você fala sobre informação, né? Que eu tenho muita informação, nenhuma informação que eu tenho é privilegiada. Tipo, não é uma coisa. É uma coisa que tá pública. Uhum. Você consegue encontrar por meio de livros, por meio de pesquisa na internet, documentários. Tá aí. E não tá escondido, porque eu lembro que quando eu era criança, tava na 7ª série, saiu aquele filme Diário de Motocicleta. Uhum. Que contava a história do Che Guevara. Com Gael Garcia Bernal. Pois é, e eu não tinha a mínima ideia de qual era a história dele. Eu via de vez em quando o pessoal usando camisa por aí, né? Professor de história. Gays. Tudo, muita gente. Gays usando camiseta do Che, cara. Pois é, aí fui lá, vi o filme. Saí de lá pensando, caramba, esse cara é legal, né? Aí fui pesquisar na internet, acho que no segundo link já tinha gente falando bem, já tinha gente falando mal, expondo certos dados, pô. Aí você vê, caramba, e aí você vai derivando na pesquisa e vai chegando na realidade, né? Pois é. Mas até hoje, eu imagino que, como você falou lá na doutrinação da educação estatal, o pessoal fala, vamos ser como Che. Vamos. Tido como um herói. Seremos como Che. A gente é obrigado, seremos como Che. Um fuzilador, racista, homofóbico e que todo mundo acha legal. Até recentemente eu coloquei uma... Você deve ter visto, Zoe. Do filho... Então, é que teve um dia antes do aniversário, um arquiteto que é bem famoso lá na GNT, ele faz uns programas de mudança de ambientes. E ele fez o ambiente do banheiro do filho da Astrid Fontanelli. E a Astrid tem um filho, que se não me engano é adotado, não tenho certeza. Mas que ele já tinha um quadro do Che Guevara e colocou no banheiro. Daí eu fiz uma zoeira, né? Eu falei, legal que ele tá no banheiro porque tá bem no lugar onde se faz número 2. Então tá bom, acertou, só faltou Feng Shui tá adequado. O Feng Shui tá bacana, harmonioso. A energia tá alocada no local correto. Só faltou ele tá embaixo lá no vaso realmente. Você acha que a gente usa... a gente não usa papel higiênico em Cuba, né? Você acha que a gente usa o quê? Livro de marxismo e livro do Che Guevara. Uma página. Não, é sério. Mas alocaram bem o recurso, então. Você vê que a alocação de recursos escassos deu certo, né? Não, eu tava falando isso antes de vir pra cá. Eu achei que eu tivesse falado aqui. Não. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu já falei nos meus vídeos. E é a minha realidade. Então, era a minha realidade. Quando eu cheguei no Brasil, eu odiava papel higiênico. Eu não sabia usar papel higiênico. Acostumado. E eu falava pra minha mãe, isso aqui é muito fino, olha como fura. Tá. Não tenho é vergonhoso, né? Não, eu usava jornal. Eu falava pra minha mãe, mãe, traz jornal, eu não aguento isso aqui. Você tinha uma preferência, tipo, Globo, Folha? Qual que era mais adequado? Não, talvez a audiência queira saber. Se alguém quiser testar. Ai, como é besta. Essa foi ótima. Ai, gente. Mas enfim, e daí ela fez então, isso. Uma boa utilidade, né? Os livros. Uma utilidade ótima. Utilidade. Mas não tinha, é porque não tem essa... Não tem mesmo. Não tem, só tinha... Não tem. Não tem, tá? Não, mas então, olha só. Pra quem tem cu, você compra no... Não é o que você pensou, tá? Não, porque era a moeda que tinha paridade com o dólar. A gente só comprava pro meu tio e tal, quando ia visitar a gente em Cuba e ele vinha dos Estados Unidos. Então a gente recebia. Só que assim, não é dupla folha, três, não. Folha tripla, neve. É aquela bem que tipo... Que é bom que limpa e faz uma esfoliação, né? Bacana. É aquele papel cinza. Aquele cinza aqui de tipo de rodoviária. Agora você só usa neve, viu? Né? Agora só neve. Neve folha tripla. Folha tripla. Ai, a Neve tá patrocinando a gente aqui? Mas podia. Se não poderíamos buscar, liga pra né? eles e fala Patrocínio Neve. Garota propaganda. Não, então. Eu posso ser a garota propaganda. E daí, com esse negócio do Che no banheiro do menino, eu fui ver Cara, a descrição da Astrid no Twitter é riponga, mas amo Chanel. Eu falei, não é possível, é zoeira isso. Não era realidade. É realidade. Ela se diz socialista, riponga, mas ama Chanel. Assim, parece... A minha cabeça, eu sinto fazer assim, ó. Tipo, explodir. Mas sabe o que é isso, Rê? A pessoa não tem a menor noção de nada. Ela não sabe. Mas não quer ter noção, né? Não quer, ela não sabe. Eu falo que na minha idade... Eles não essa é a frase noção. viraliza. Eu falo que na minha idade... Eu já tô ficando velha, viu? 22 anos já... Não vou falar nada. Inocência, né? Já... Nossa amizade então, tá acabando aqui. Por quê? Tá falando que você tá velha com 22 anos, eu vou ser obrigada a me retirar.
Não, com a minha idade, você ser de esquerda, socialista, acreditar em igualdade essa que não existe, nunca existiu e não vai existir, porque sempre vai ter uma, né, melhor que outra. Ok, ingenuidade é até bonito. Agora, cara, chega a 40, 50, 60 anos, que conheço muita gente de 60 que é comunista, e você continua apoiando essa ideologia, aí duas coisas. Mas Ou você é mau caráter, ou você tem problema. Entendeu? Tem uma frase de um francês, Ou é canalha, eu ou não os lembro dois. agora. Ou os dois também, pode ser. Tem uma frase de um francês, talvez a Renata saiba quem é, acho que era um jornalista, mas ele falava que se com 20 anos você não é socialista, te falta coração. Eu nunca tive. Se com 40 anos você eu nasci, ainda né, é na socialista, realidade, então. se com 40 anos você ainda é socialista, lhe falta cabeça, lhe falta cérebro. Eu acho que todo mundo sempre me pergunta isso. Ah, mas eu estudei numa faculdade que tinha muito essa coisa de esquerda, até hoje tem muito, mas a faculdade de economia era um pouco menos. E eu também não percebia muito a doutrinação também, porque eu tava tão preocupada com o trabalho que eu tava preocupada só em fazer lá o trabalho, a prova, passar e seguir adiante. Pegaram Falta o diploma, né? boleto. Falta boleto pra esse pessoal. Coloca lá pra Pagar ele um DARF entender. resolve. Pagar Cara. um imposto, pagar um boleto, entender como é que funciona a vida. E aí os pais vêm às vezes pra mim, ai, porque o meu filho ficou socialista, o que que eu faço? Aí eu pergunto pro pai, tá, como é que é a vida dele? Ganha mesada, tem iPhone, dorme no ar-condicionado, Pois é. viaja todo ano. Falo, tira tudo isso e manda ele viver na vida real. E depois você me conta. Porra, Pois Não, é, mas é a fácil Zoe defender o não socialismo sabe, né? porque ser socialista com o dinheiro dos outros é muito fácil. é fácil. Eu faço faculdade, né? De Então, direito. Zoe. E é uma faculdade que não é barata lá em Brasília. E tem muito aluno de esquerda. Tem. Isso E que eu assim, ia perguntar. a grande maioria não trabalha. E Nunca quando ele- trabalhou, não precisa, E entendeu? quando eles conversam com você? Eu evito. Você não tenta salvar essas pessoas? Não, eu tô Eu não tão lido. assim, Não